Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Como vocês podem ver, tô agora de visual novo, Ragnar. Tô igual o Ragnar. Neste vídeo eu irei mostrar para vocês como que eu pintei como eu vou pintar, né, a Ashe do League of Legends. Esse modelo é da Tanuki Figures. Lembrando, eu não sou patrocinado por eles, mas como eles fazem umas figuras muito top, muito da hora, eu não tive escolha, mano. Eu tive que fazer algum personagem do LoL, tá ligado? Como eu jogo muito League of Legends, eu falei, não, uma hora ou outra eu tinha que fazer um personagem. E esse vai ser um dos personagens que vai começar com a série do League of Legends. Lembrando que eu não esqueci da série da Liga da Justiça, eu irei ter que fazer alguns bonecos, porque teve um acidente com um boneco meu que foi com a Mulher Gavião. Já mostrei aqui no canal eu pintando ela, mas agora eu vou ter que escolher outro modelo porque eu tive um acidente com ela. O modelo não era assim exatamente a mesma... Como é que fala? Não teve uma pegada e aí acabou descolando, caiu no chão e quebrou, partiu tudo. Eu tive que jogar no lixo. Beleza? É uma coisa que eu mais odeio é peça quebrada, mano. Eu não suporto colar. Então é isso aí, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês gostem. Ative o sininho, se inscreva no canal e comentem. Comentem porque isso ajuda a espalhar para mais pessoas a ver o meu conteúdo, beleza? Agora, rapaziada, eu vou falar um pouco como que eu vou começar ela. Como a Ashe, ela tá aqui praticamente com a skin, aquela skin branca dela, que a Ashe original não é essa cor. Mas aqui é a skin branca que ela tem, né? É um outro estilo. Como ela tá branca, eu vou começar com o primário branco, né? E depois eu irei fazer com preto. Eu ainda não sei qual é o preto que eu vou fazer. Se é com esse preto, o mate, né? Ou se é com gloss. É bem capaz que eu faço com esse gloss aqui. O gloss eu vou aplicar na base e na parte onde tem pele, que eu acho que é só aqui no rosto dela e na mão, que é as partes que eu vou aplicar. O resto vai ser toda branca, até o porozinho aqui embaixo vai ser branco, beleza? Então agora eu vou aqui desmontar ela toda, vou colocar ele aqui no grampinho e vamos partir aqui para colocar o primer. Então vamos dar início aqui na pintura da base primeiro, né? Vamos começar pela base, aplicando aqui uma tinta chamada Blackout. Blackout é uma tinta um pouco... é um cinza escuro, tá ligado? Vamos estar aqui dando aqui um tom mais escuro para fazer tipo sombra na luz. A gente não vai aplicar na base inteira, rapaziada, lembrando. Em seguida, vamos estar aplicando agora um cinza meio azulado e depois vamos fazer agora um dye brush com um cinza um pouco mais claro. Eu fiz um tom meio azulado, rapaziada, porque, tipo, imagina, ela tá numa base de pedra. Na verdade, ela tá no reino de gelo, rapaziada. Então, é uma base de pedra, só que é um pouco mais azulado por causa do gelo, tá ligado? Ao redor. Então é que agora a gente tá aplicando uma tinta Deep Ink, ela é um pouco meio azulado. É para dar mais um efeito mesmo de como se tivesse congelado, né? A base, a pedra, alguma coisa assim, que pedra também congela. Só que, né, como é um pouco muito mais azul por causa do gelo, então reflete. Então eu queria fazer como o mapa mesmo do League of Legends, né, no modo Aran, que tem um modo Aran que tem esse estilo de pedra. Aqui agora vamos estar aplicando dois tipos de verdes, né? Eu comecei com um verde um pouco mais escuro e depois eu apliquei um verde um pouco mais claro por causa do gelo, tá ligado? O gelo, quando cai na planta, ela queima um pouco a planta. Então eu passei um pouco mais escuro e depois fui clareando. Aqui agora eu tô dando alguns retoques com o dye brush, né, para disfarçar mais aquela parte onde eu fiz passei no aerógrafo. Agora eu estou usando duas cores, um laranja escuro e depois um amarelo, para fazer uma luz nas florzinhas que tem aqui também na base. Tá ficando show demais, rapaziada. Tá ficando muito top, mano.
E agora com a Steel Grey para dar mais uma reforçada, tô aplicando mais um dye brush. E agora para fazer o gelo, eu vou usar esses dois tipos de azul. Primeiro eu vou começar com um azul mais claro, depois eu vou começando fazendo uma mistura, rapaziada. Até que pareceu água, né? Mas depois, rapaziada, de fazer, eu vou passar um pouco de resina UV. Essa resina, ela é um pouco mais grossa, ela não é igual a resina que a gente faz as peças, né? Ela é um pouco mais grossa e para dar aquele efeito de gelo e brilhoso, então eu passei um pouco dessa resina e depois eu curei com uma lanterna UV. Então, rapaziada, eu apliquei a resina em todos os pontos que são gelo e em seguida, tá vendo? Eu fui curando com a lanterninha UV e ficou show. Liquid Frost. Mano, esse líquido é sensacional. Para quem gosta de fazer peças que o cenário é gelo, mano, essa tinta é muito foda. Eu apliquei ali com o pincel, rapaziada. Eu não mostrei o processo de como cristaliza, porque aquilo leva horas, tá ligado? Mas em seguida, assim que eu terminar de pintar o poros, eu vou mostrar pra vocês a base, como ficou. Mano, o gelo vai se formando como se fosse mesmo cristais de gelo. E quanto mais você passa, mais cristal de gelo se forma, tá ligado? Então aqui, rapaziada, agora nesse momento eu tô pintando poros, já fiz os olhos. E agora eu tô usando aquelas cores para me fazer aqui as bolachas. Na verdade, o porozinho aqui não tem muita coisa aqui para mostrar, porque praticamente ele é todo branco. Então aqui agora eu tô tipo, eu usei um marrom meio que aquele tom de biscoito, né? Agora eu tô fazendo agora com um cinza mais escuro do que aquele que eu apliquei na base, né? É um cinza para mim poder... Eu não quis pintar as garrinhas dele de preto. Então eu utilizei aqui um cinza bem escuro para ficar legal. Bom, rapaziada, eu finalizei a base. A base, eu passei aquele efeito de gelo, né? Que faz... Imagina, a gente aplica, ele é um pouco líquido. E aí com o passar de algumas horas, fica assim, né? Tem uma reação química e aí cria os cristais de gelo. Só que eu ainda não passei o verniz, então eu não sei como é que isso vai ficar com o verniz. Eu não sei se isso aqui desaparece, depois volta outra vez, mas eu preciso vernizar a base. E agora a gente vai fazer agora a parte aqui da haste e depois a peça está finalizada. Então é isso aí. Vamos lá. Com a Deep Winks Grey Mist, eu vou estar passando aqui na peça. Como a peça é toda branca, então eu quis, mesmo assim, fazer uns pontos de sombreamento. E essa Grey Mist, como eu disse, a Deep Wink, esse tipo de tinta, ela faz o própria sombra, tá ligado? Então eu utilizei uma cor meio que é branca, mas pro lado um pouco mais cinza, tá ligado? E assim faz o efeito de sombra naquele branco. Agora com um azul um pouco mais escuro, vamos estar aplicando aqui a primeira camada no arco, né? A gente vai estar aplicando aqui em alguns pontos para simular algumas partes escuras do gelo. E depois em seguida a gente vai estar aplicando um azul. É um azul mesmo que o nome chama Arctic alguma coisa, mano. Eu não sou muito bom assim em perceber o nome das tintas ainda, que eu tenho muita tinta, tá ligado? Então é muito difícil gravar o nome de todas elas. Com essa tinta Arctic, eu vou estar agora fazendo agora a cor principal, né? Que é do gelo. E rezar para ver se isso vai dar bom, mano. Porque, como eu falo, nem sempre a gente tá aqui pintando aqui no vídeo, é um pouco diferente, mas na hora que a gente tá pintando, a gente erra. E aí a gente tem que ficar sempre consertando, tá ligado? Agora com a tinta cor de pele, a gente utilizou a primeira camada base, foi aquele, não é rosa, né? É um pink, e depois em seguida eu
eu apliquei o vermelho para aplicar na parte onde é mais escuro, onde ficou a sombra, né? E agora estamos fazendo agora a nossa primeira camada base da pele. Rapaziada, eu quero falar para vocês que eu irei fazer um vídeo especial, né? Um vídeo para mostrar para vocês, sem essa velocidade toda que eu tô fazendo aqui, como é que eu faço o meu tom de pele. Lembrando, rapaziada, isso aqui não é nenhuma receita, mas é o tipo de tinta que eu uso para fazer o tom de pele. Às vezes eu posso variar de tinta para tinta, de como eu vou começar, dependendo do personagem. Nesse caso aqui, como a referência me mostrou que a Ashe tem uma pele um pouco mais rosada, né? Então eu comecei com um rosa, não é bem rosa, né? Eu falo rosa porque é o que aparece na cor, né? Mas depois eu fui utilizando as outras tintas que eu também utilizo. Mas isso aí vai ser um vídeo à parte, eu vou mostrar para vocês, tanto para personagem feminino e tanto para personagem masculino, beleza? Eu vou estar pintando os dois lados, mas isso é um vídeo bem lá na frente. Na verdade, eu vou fazer agora o Leônidas, o próximo personagem agora que eu vou pintar vai ser o Leônidas. Um cliente me pediu, então eu vou aproveitar e vou gravar ele. E o estilo dele de pele é um pouco mais diferente, tá ligado? É mais simples. E vocês vão ver como é que eu vou fazer. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco mais explicativo e mostrando assim um pouco mais lento para vocês poderem ver, beleza? E agora, rapaziada, com uma tinta preta eu vou aplicar nas partes aonde vai levar dourado, porque eu acho que o dourado se destaca mais nas tinta preta. E com a Deep Wings, aquela mesma Deep Wings meio cinzentado, meio pro branco, eu tô aplicando naquelas partes que tem a profundidadezinha nas calças, né, para fazer um destaque melhor. E nessas partes onde eu tô mostrando, rapaziada, eu fiz a primeira camada de couro. Agora, rapaziada, é o seguinte, tudo que é bordinha aqui da roupa dela, aqui no capuz, aqui em cima, vou ter que pintar tudo de preto para fazer o dourado, porque o dourado só cai bem em cima de preto. Então eu tenho muito trabalho aqui agora pela frente, então vamos pra mesa. Agora com a melhor tinta, rapaziada, que é para fazer camadas de branco. Mano, essa tinta é sensacional. Eu vou estar utilizando ela para fazer o cabelo da Ashe. É uma tinta que você aplica e não tem falha, mano. Pronto, rapaziada, depois de pintar tudo de preto para eu poder passar a cor dourada, agora eu vou começar de baixo para cima, pintando aqui a bota de dourado, fazendo dye brush nessas cenas aqui e seguindo o fluxo até eu terminar agora a peça. Então vamos lá, ainda tem que fazer o dye brush aqui ainda de branco para que destaque um pouco mais o gelo. Então vamos lá, rapaziada. Agora com marrom couro, rapaziada, bem clarinho, eu vou fazer um dye brush aqui na calça, né, para fazer alguns destaques na roupa dela, para não ficar aquele tom de couro, só aquele tom, aquela cor escura, né, aquela cor meio que estranho. E agora eu tô fazendo aqui agora um dye brush e depois em seguida eu vou pegar uma Deep Wings com um marrom um pouco escuro também e vou estar aplicando naquelas partes que tem aquela lista da calça para fazer o destaque. E agora com uma tinta branca eu vou estar fazendo o dye brush também na parte do arco dela, né, que é o arco de gelo. E depois, rapaziada, eu vou usar um Deep Wings azul que eu irei mostrar agora. E vou estar fazendo aqui alguns pontos mais escuros do arco para fazer aquele efeito top de gelo, beleza? Agora, rapaziada, falta pouco para terminar essa peça aqui.
Agora, o que falta aqui agora que a gente vai finalizar vai ser essa parte aqui que fica atrás da roupa dela, né? Vamos pintar isso aqui de dourado, é o que falta. E vamos fazer as unhas, terminar de fazer o estrapo, né? Que ela também tem aqui e aqui na mão dela. Eu primeiro pintei aqui para me ver como é que ia ficar, rapaziada. Porque, tipo, a câmera não para de focar automático. Eu pintei primeiro aqui pra me ver como é que vai ficar, porque nem tudo a gente acerta de primeira, tá ligado? Então eu pintei pra me ver como é que ia ficar e achei legal. Achei bem parecido com a imagem. E vamos terminar de fazer aqui agora o rosto dela e essa peça será finalizado. É claro que eu vou ter que depois envernizar, passar aqui um gloss aqui nessas pedras que ela tem, né, para destacar mais. E é isso, rapaziada. Então vamos lá. Com a tinta Ivory Turk, rapaziada, eu vou estar aqui fazendo aqui, pintando, né, a bandagem dela. Eu nesse momento estou fazendo aqui alguns retoques porque eu não gostei do teste que eu fiz aqui. Eu apliquei uma tinta um pouco meio amarelada de Pinwinks, então eu não gostei muito. E agora eu estou pintando o restante da bandagem. Mano, essa tinta eu achei sensacional para fazer a bandagem, ficou muito fiel mesmo ao render, né? E em seguida iremos estar fazendo o bracelete dourado. Agora com a Pink, que é uma tinta que é utilizada também para fazer a primeira camada de pele, rapaziada. Vamos estar passando aqui na parte dos olhos e, mano, aconteceu uma tragédia. Família, depois de horas e horas e horas de pintura, dias se passaram, teve que acontecer uma cagada. Aqui parece que tá tudo ok, né? Mas olha pra isso aqui. Parece que ela levou um tapa na cara, um murro. Ai, faltava tão pouco pra terminar. Agora eu vou ter que consertar. Rapaziada, e agora? No meio da gravação, minha memória tinha que encher das gravações. Não tinha mais espaço e acabou perdendo o processo da pintura do olho dela. Mas é isso aí, rapaziada. Eu vou tentar consertar aqui. Primeiro, eu vou tentar cobrir, né, uma área aqui, uma certa área, o olho dela. E eu vou tentar consertar com aerógrafo. Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos ver o que vai sair. Porque senão eu vou ter que refazer toda essa parte aqui do rosto dela de novo. Mas é isso aí. São desafios, né? A gente tem que fazer. Então é isso aí, rapaziada. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Coloquei uma tinta de luz no aerógrafo com a pressão baixa. Eu consegui remover aquele estrago que eu fiz. Botei um anti-punch nos olhos para não manchar os olhos, né, rapaziada? E sequei com secador para mim continuar fazendo aqui o meu trabalho com tinta pastel para fazer alguns efeitos. Rapaziada, estamos chegando no fim do vídeo. Muito obrigado para vocês que chegaram aqui até o final. Muito obrigado mesmo. Isso é uma prova que eu estou fazendo um conteúdo de boa qualidade. E rapaziada, fiquem com o resultado. Se inscreva no canal. Um forte abraço, valeu e um beijo na bunda.